Sim, sim. Está valendo? Já está valendo. Bom dia, gente. Bom dia. Então, hoje a gente veio falar de uma passagem, que é a cura do leproso, e como é quando eu fiz da outra vez também uma passagem, e eu acho que foi bem produtivo a gente passar parte por parte. Essa tem poucos versículos, mas tem muita coisa nesses poucos versículos. Então, vou começar lendo aqui e a gente vai contextualizar. E aí, primeiro versículo é a cura do leproso, Mateus capítulo 8. Nós estamos na tradução do João de Almeida. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Tá, nós temos a primeira etapa aí, né? Que é a descida do monte Tá falando de Jesus. Ele tá falando dessa descida do monte. É, na avaliação que a gente faz dos versículos, a gente faz ela de algumas formas. Eu acho interessante a gente conversar sobre essas formas. Primeiro é a literal, que é o que a gente consegue obter de informação dali. A segunda é a que a gente busca um significado além do que está descrito ali. Na segunda, na verdade, a gente busca contexto, entende um pouco do que estava acontecendo antes, o que aconteceu depois, e entende como funciona aquele versículo naquele contexto. A terceira é o que a gente busca uma significância dentro daquele versículo, tipo, o que pode ser que queira dizer isso, o que a gente pode entender dessa parte. E a última, e a mais importante, que é o que a gente vai ter que pegar essa significância e trazer para o nosso dia a dia. Então, são 4 etapas que a gente faz na avaliação dos textos, não só do Novo e do Velho Testamento, mas daí para fazer isso por vários textos, né? Mas é interessante a gente fazer essa avaliação. Então, primeiro e descendo ele, o que vocês entendem nessa parte, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão? A primeira é fácil, né? A primeira parte é só você entender que ele desceu, é literal. Ele estava no monte, desceu do monte, e ali as pessoas seguiram ele. Ele saindo do mundo angelical dele para poder descer da vibração. Aí já estamos entrando na terceira etapa, que é avaliar. Desculpa, bati no microfone. Para avaliar um pouco sobre o que é que isso pode significar. Mas a segunda eu vou dar um contexto. Anteriormente ele estava falando sobre pedis e obtereis, bater-se e abrir-se-vos-á, procurais e achareis. Então, ele está trazendo um pouco da ideia, antes dele ter esse movimento da descida, ele estava falando sobre essas buscas que a gente faz, sobre essas vontades de encontrar algo a partir do que se deseja, do que se predispõe a executar, do que se almeja, né? Então, é legal porque vai culminar a primeira passagem do capítulo 8 é depois de todas essas falas. E aí, quando fala que ele estava descendo o monte, ele estava ensinando. E aí, no ensinar, nós temos ele em cima de um monte, ensinando, de cima do monte. E aí ele desce. O descer, no caso, para a gente poder... Agora nós vamos aumentar o significado. Ele está saindo de um ponto em que ele está saindo da parte de ensino, da parte de fala, da parte de ensinar, falar ou mostrar e trazer, e está fazendo a exemplificação. Ele vai descer daquele ensino e vai mostrar. É a mesma coisa que o professor fala assim, beleza, agora que vocês aprenderam, agora vamos fazer um exercício no quadro. Então, é isso que ele faz. Então, ele descendo, uma multidão o acompanhou. Então, geralmente, aí agora a gente vai entrar um pouco mais na interpretação do que pode ser e do que a gente pode entender quando a gente vai executar alguma coisa. Porque, às vezes, nem todo mundo acompanha a gente quando a gente está ensinando, quando a gente está falando dos porquês do que a gente faz, das coisas que a gente tem vontade. Às vezes eu estou fazendo uma ação buscando o bem, mas o meu bem ainda ele é restrito a algumas pessoas. Ele não é para todo mundo. Ele é para um grupo reduzido ali. E uma pessoa que vê minha ação não entende por que eu estou fazendo aquilo. Mas é uma multidão que me acompanha na hora de eu fazer. Então vamos estar sendo observados por todo mundo. Pai que tem filho sabe disso, né? O menino acompanha, olha, observa e vai executando. Enquanto está crescendo, vai tentando entender como funciona aquela casa, como funciona o jeito de fazer. Nem que seja para aprender o que fazer e o que não fazer. Então, à medida do tempo é que ele vai conseguir discernir sobre os porquês.
Mas no exemplo, uma multidão nos acompanha. Na hora que a gente for descer para executar, na hora que a gente desce para o fazer, e aí pegando Jesus, ele está fazendo um ensinamento no monte, e aí ele vai descer para poder estar junto e fazer junto com todo mundo. E aí, nessa descida, a multidão acompanha ele. Então, é necessário para que a gente saia do nosso monte e desça sempre que necessário para poder executar. Então, é uma necessidade que a gente tem de fazer. Não, a gente não pode ficar preso apenas na glorificação, na adoração, colocar de alguma forma esse conhecimento, esse aprendizado, esse carinho que a gente vem estudando, que a gente vem observando, em movimento no fazer. Então, Jesus não só falava, ele fazia. Ele mostra pra gente que tem que descer para fazer. Porque não adianta nada eu falar de paciência e na hora que eu não ir lá e testar minha paciência. Observar até onde foi minha paciência, até essa virtude eu obtive ela até quanto. Qual foi o ponto em que eu consegui desenvolver isso? Se eu não conseguir chegar em contato com as possibilidades de execução, eu não vou ter como fazer. Eu não vou ter como saber de fato. Eu sei ou não sei a matéria. Porque é muito bom. Você antes da prova, você falou, entendi tudo que está na matéria. Na hora que chegar a prova, como é que você vai verificar de fato? Obviamente que a prova não verifica tudo que a gente sabe, mas ela é uma das etapas. E quando a gente está falando de virtude, quando a gente está falando de execução, quando a gente está falando de vida, é necessário que a gente coloque em movimento isso. Então, eu sinto que eu deveria ser mais carinhoso. Eu já aprendi na teoria que ser carinhoso pode auxiliar no contato com as pessoas, pode melhorar minha relação com outras pessoas. Se eu não for na vida e tentar aplicar esse carinho que eu aprendi, só mantive na parte do conhecimento, não funciona. Então, Jesus está dando a ideia de que quando a gente entende, a gente se eleva em relação a conhecimento, é necessário que a gente desça desse monte e execute para aferir conhecimento. Verificar de fato, tá, entendi. Ou não entendi, vou ter que passar por isso aqui mais algumas vezes para poder de fato verificar. A gente nos nossos dias, sendo no trabalho, seja na família. Então, às vezes a gente vai para um lugar, faz uma leitura bem edificante, gosta daquela leitura, traz aquela leitura, te comove, mas na hora de aplicar, a gente esquece a leitura de lado e não aplica. Aprendeu na teoria, na prática tem que descobrir, porque é diferente, né? Aprender na teoria e executar tem uma diferença ali de experiência, de vivência. E aí você tem gente que já vive, não sabe a teoria, mas aí quando entende a teoria, faz a conexão perfeita ali. É mais fácil entender a teoria depois que você pratica. Então, é necessário a gente descer desse monte, desse conhecimento que a gente cria e executar. Então, eu posso saber muitas coisas na teoria, mas se eu não for colocar em prática, ou se eu não buscar desenvolver, aquilo ali não vai se firmar em mim. Igual a gente passou por todas as séries lá atrás, e as matérias que a gente não tem o costume de executar no dia, ver a aplicação na vida, ver as coisas funcionando, a gente não guarda. Perguntar alguma coisa de biologia para alguém que não gosta de biologia e só fez biologia para passar em biologia e não olha isso na vida, não aplica. Se não aplica, você não vai guardar. A sabedoria não vai ser construída. Então, num versículo pequenininho, traz para a gente essa ideia de que é necessário da gente sair de um topo de conhecimento e ir para a execução, que é descer para a parte prática, para executar, para fazer. Então, estou passando um por um e dá para a gente poder tirar isso. Então, aí tirando a quarta etapa, né? O que é que nós temos feito, nós temos sabido e não feito? O que é que nós temos ensinado e não executado? Isso aí pesa muito para mim, né? Porque tem muita coisa que eu falo. O palestrante é o maior professor desse. Sim, tem que passar primeiro pelo meu coração e isso é uma das coisas que a gente tenta aferir. Eu estou aprendendo, estou estudando constantemente para a gente poder estar tentando executar. Então, se eu não faço essa decisão de execução, eu posso muito bem saber na teoria e tentar falar para todo mundo e levar, obviamente, é válido levar o conhecimento, mas se você me encontra na rua xingando alguém no trânsito,
Fala, peraí. Tá incoerente, ele sabe, mas ele não faz. É uma dissociação ali, né? Distancia. Então, é necessário para que a gente desenvolver essa coerência com o que a gente conhece, o que a gente acredita e o que a gente faz. Senão, se mostra completamente diferente. E às vezes você pode criar até uma distanciação daquelas pessoas que te consideram alguém que sabe de algo. Então, uma pessoa está falando muito sobre amor, sobre caridade, sobre paciência, sobre o bem, e aí daria 5 minutos você vê ela sendo impaciente, não sendo caridosa, gerando mal para outra pessoa. E aí você começa a acreditar que o que ele fala tinha valor para mim, mas eu acabei de ver que ele não executa, então isso não tem valor algum. E aí, em vez de eu seguir o que ele está falando, porque apesar dele estar falando, eu não sigo. E aí nós temos a passagem que Jesus fala: faça o que os fariseus falam, mas não faça o que eles fazem. Por quê? Porque eles falam de um jeito e fazem de outro jeito. Você lembrou a Haroldo contando na palestra dele que ele estava no trânsito, levando a menina para a escola? Ah, sim. Já. Aí o cara fechou ele e falou assim, baixou o vídeo para xingar, o menino perguntou assim, pai, você vai xingar ele? Aí o pai falou assim, eu quero. Aí falou assim, se for alguém que escuta suas palestras. Como é que você vai fazer? Sim. E isso, aí é o ponto da multidão acompanhar a gente na hora de executar, é parte disso. Às vezes estava ali te escutando falar, às vezes principalmente, eu lembro muito do meu pai, né? Meu pai virava para mim e falava os trem, colocava os trem Aí, certo momento muito pequeno, eu questionei ele, falei, mas você está fazendo uma coisa que você não... Eu falei, faz o que eu falo. Faz o que eu falo. Mas durante o tempo as coisas foram mudando ali no aspecto que ele estava me ensinando, mas aquilo perdeu um certo valor para mim. Gera uma inconsistência em quem está buscando como exemplo. Fala, escutei, achei muito bonito o que foi falado, mas se não está servindo para ele que estuda, para mim vai servir? Então é a busca, né? Se está servindo, se não está servindo para o meu pai que está falando e não está fazendo, por que vai servir para mim que estou buscando ele como referência? Então, ajuda a gente a se questionar até mesmo sobre a coerência que nós temos com aquilo que a gente sabe. E aí é por isso que saber e não praticar é pior do que não saber e não praticar. Quem muito é dado, muito será cobrado. É responsabilidade. Então, se eu sei, aí é o ponto, né? Se eu sei que quando alguém começou a espirrar dentro de casa, já vai começar a ter, pode contagiar as outras pessoas, gripe e tal, e eu não começo a cuidar dos de dentro de casa ali para poder amenizar essa gripe, ela ficar em uma pessoa só, na hora que eu tiver com gripe, eu vou estar pensando, eu podia ter evitado isso. Eu podia ter tirado essa possibilidade de estar doente agora, que agora eu vou ter que ficar 4, 5 dias mal ali, trabalhando a 50%, 60% da iniciativa e disposição que eu tenho, e não estou fazendo. Não estou fazendo por conta de eu não fui preventivo. Eu preferi sofrer o dano da doença. Então, eu estou usando o exemplo da doença, mas a gente consegue ver isso de várias outras formas, assim, em vários outros pontos. Então, eu sei que perdoar é muito mais fácil do que ficar remoendo aquele mesma coisa durante anos e anos, e aquilo me impede de avançar, de tirar essa culpa, de desobrigar alguém a executar alguma coisa em relação ao que eu sou. E aí, eu sabendo que perdoar é mais fácil, mesmo assim, lá na frente, quando eu perdoo, depois que eu perdi 4, 5 anos de remorso, falo, tá bom, perdoa. Aí eu paro, podia ter feito isso lá atrás. Lá atrás, eu ia ter ganhado 4 anos pensando em outra coisa, movimentando outro sentimento. Então, voltando para dentro, a gente consegue ver essa execução como ela afeta a execução e o entendimento, né? A gente pode entender, mas se a gente não tentar colocar em prática, tentar movimentar, uma fé sem obras é uma fé morta, né? A gente não colocou em movimento ali, a gente não criou construções. Se eu não começo a colocar um tijolinho dentro da minha construção interna, do meu reino divino que vai ser construído no meu coração, eu não vou construir esse templo, né? Eu não vou construir esse reino. Não vai ter um tijolo ali. Não fui lá buscar o tijolo e colocar dentro do meu coração. Não sei qual que é a construção que eu fiz. Então, todo esse movimento. Essas pessoas que falam, né, e não praticam, perdem a credibilidade.
E às vezes, assim, numa casa espírita, numa igreja, num templo, né? Então as pessoas pregam, falam e tal, e não praticam. Então, é o exemplo. Sim. É o exemplo. E aí você fala, pô, não vou ser espírita, porque olha lá o que ele fala. Ele fala uma coisa, a vida é totalmente o contrário. Então, a gente precisa tomar cuidado. Sim. E aí eu estou chamando, obviamente, a atenção para o exemplo que a gente executa, mas o valor, de fato, está em executar aquilo que a gente aprendeu. Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, de observar, é quando a gente aprendeu uma matéria, vai executar o exercício e fala, deu certo. Aprendi a construir, a fazer uma receita de comida, vou lá, começo a fazer passo a passo, sigo cada um dos passos, deu certo. Às vezes eu nem vou comer a comida na hora, mas eu aproveitei o processo inteiro. Então, o benefício é o processo inteiro e não o chegar no ponto do objetivo. Porque eu vi, olha, de fato, 5 anos atrás eu era menos paciente. Colocando em prática, agora eu vi que eu sou paciente. Ô Jorge, em cima disso que a Cris falou, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque o movimento espírita, ele é feito por pessoas. Sim. Não é o espiritismo. Existe o movimento, existe o espiritismo. É diferente. Então, quando você vê uma pessoa que tem muito conhecimento errando, sim, o erro é dela, não é do espiritismo. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você fala assim, puxa vida, essa doutrina não vale nada, olha o que fulano. Exatamente. É a pessoa que está aplicando. Né? E da mesma forma as outras... Da mesma forma as outras instituições todas. Exato. E aí eu falo das outras instituições todas porque tem um objetivo para cada uma delas. Então, você tem os evangélicos, você tem os católicos. Cada um deles tem uma forma de observar Deus de um outro ponto de vista que a gente não enxerga. A gente não teve a capacidade de enxergar, talvez. Então, a gente tem que respeitar e observar e não condenar a fé. Mas aquele irmão caiu, teve aquele problema. Então, é que ele receba as consequências e responsabilidades daquilo que foi feito. Jorge. Não. Pode falar. Não, é porque é muito sério isso, porque muitas vezes dentro da casa espírita a pessoa pode falar assim, nossa, mas eu estou tendo muita dificuldade, as pessoas, por serem espíritas, tinham a obrigação de fazer desse ou desse jeito. A gente tem que entender que em todo lugar onde tem pessoas, tem falhas. O ser humano não é perfeito ainda. Sim. Então a gente nunca pode usar a desculpa de que a casa espírita é ruim ou as pessoas agem errado por conta da doutrina, igual o Antônio falou. Não é, porque ali tem pessoas que precisam aprender a conviver. Precisam aprender a se perdoar, precisam aprender a não julgar, precisam aprender a extrair o melhor da tarefa e focar na tarefa. Sim. Né? É o que eu falei, é o processo e não o fim, né? Então, o que você melhorou durante a sua estada em um local em que você podia viver a sua religiosidade da forma que você pensa, ou da forma que você acredita, ou onde o seu coração encontra um porto que te liga a Deus. Então, é diferente. Obviamente, às vezes eu não vou concordar com os dirigentes da casa. Obviamente, às vezes eu não vou concordar com todos os tarefeiros ou a pessoa que está na coordenação. Mas o que você está fazendo para mudar aquilo ali? Você vai estar dentro vai chegar a conversar com a pessoa e falar, olha, eu não concordo com o que você está fazendo. A pessoa às vezes vai ter o poder claramente de falar, não quero saber do que você está falando, vou continuar tocando do mesmo jeito que está tocando. Mas aí a pergunta é, daqui a um tempo essa pessoa vai desencarnar. Quem vai estar para segurar a tarefa? Vai ser alguém que acredita? Sabe? Vai ser alguém que está disposto a buscar uma melhora naquilo? Então, se você acredita naquilo que você está fazendo e aquilo está te trazendo um aprendizado emocional, sentimental, de experiência e de sabedoria, vale a pena. E, obviamente, a partir da sua coerência e da sua tolerância é que você vai observar e falar assim, tá, agora eu acho que já não devo mais estar aqui, para mim já está causando mais mal do que bem. Então é necessário me afastar. Mas eu gosto muito dessa proposta, então eu tenho outros lugares para buscar fazer isso. Eu tenho outros locais onde eu posso executar a tarefa parecida, sabe? A questão do pai que você falou aí, assim, olha,
faça o que eu falo. Porque às vezes a pessoa não dá conta de fazer o que está falando. Às vezes não dá mas conta. Sabe que aquilo é bom. Sim. E precisa transmitir. Sim. É o amor do pai, fala assim, puxa vida, ele tem que fazer, eu não dou conta, mas ele tem que fazer, para não errar igual eu. Exatamente. Entendeu? Mas aí, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o olhar da pessoa e olhar o conteúdo que está sendo passado. Sim, exatamente. Fazer essa crítica. Exatamente. Para a gente conseguir fazer essa crítica bem feita, a gente tem que ter conhecimento, tem que estudar. Tem que ter discernimento. Se a gente não tiver conhecimento, a gente não procurar estudar, não procurar aprender, você não consegue separar a pessoa do conteúdo. Não consegue. Você não consegue absorver e filtrar o que é necessário para você crescer. Então, às vezes você vai ter uma pessoa que você considera um inimigo, ou a pessoa te considera um inimigo, ele vai te falar uma coisa de uma forma muito dura. E aí, por ser ela, você vai descartar tudo que ela falou e não vai pensar que talvez o que ela está falando faz sentido para você. Você deveria analisar aquilo, obviamente, às vezes a forma que foi falada era para machucar, e aí você vai ter que tirar um pouco desse espinheiro ali para poder obter e entender que às vezes você está sendo muito orgulhoso em certo ponto que você deveria melhorar. Então tem esse valor da filtragem ali, sabe? Só agregando que hoje, com a evolução dos meios de comunicação, ficou muito fácil ser crítico. Porque Sim. Você, inclusive, não tem a responsabilidade de se mostrar. Sim. E eu acho que toda vez que a gente tiver que criticar, a gente tem que fazer a pergunta: qual tijolo que eu pus nessa construção? É uma boa questão. Se eu não pus nenhum tijolo, eu vou criticar. Às vezes, mas aí é o ponto. Como é que eu vou criticar alguém? Às vezes, obviamente, eu preciso eu vou querer confrontar alguma ideia, vou querer confrontar alguma coisa, mas eu preciso demonstrar argumento, eu preciso demonstrar pensamento para isso. Aí eu vou acrescentar o tijolo. Mas se eu não quero acrescentar o tijolo, eu acho que esse tijolo que eu iria acrescentar seria para a pessoa em si, ao invés de fazer na frente de todo mundo, numa caixa de comentário, chama a pessoa para conversar, vou na mensagem direta dela e falo: olha, do jeito que você falou, que eu achei que foi meio ruim, assim, foi meio rude. Tem discussões que eu sou uma pessoa que nas redes sociais eu escrevo muito pouco, assim, comentário ou coisa parecida. Então, mas quando eu preciso comentar com alguém, eu vou naquela pessoa e comento com ela pra gente poder construir. Às vezes a gente vai ter uma discussão muito grande em que os dois vão sair discordando um do outro, mas a gente discordou respeitosamente, assim. Eu não feri ele, ele não me feriu, ele mostrou os pontos, eu não concordei com os pontos, eu mostrei os pontos, ele não concordou com os meus pontos, e a gente construiu algum, tá, beleza, agora eu entendo como é que você olha a questão em si, apesar de não concordar. Mas eu não preciso criar um inimigo só por essa visão diferente. Que era o que a gente estava falando das religiões. É porque se vê Deus de formas diferentes que eu devo criticar abertamente ou inferir que aquela religião é ruim. Às vezes é um local onde a pessoa tem o coração dela ali, é onde ela acredita que aquilo pode ser melhor para ela. E aí, se eu vejo que de fato aquilo pode ser alguma coisa ruim para ela dali a um tempo, e ela não quer mudar, não cabe a mim dar o caminho que ele deve fazer. Não cabe a mim direcionar ou forçar essa direção, sendo que foi escolhida, obviamente, está fora da minha responsabilidade. Se não foi escolhida por alguém que eu tenho responsabilidade com a informação, né? Porque às vezes, obviamente, a gente vai ver filhos, irmãos, pais indo para lugares ruins e a gente tem que ter pelo menos a capacidade de avisar. Não sou eu que trilho o caminho, mas eu tenho a minha responsabilidade de falar: olha, isso que você está fazendo, eu acredito que é ruim por isso, por isso, por isso. Mas também não ferir o outro, né? Não tentar machucar. Obviamente, aí colocando um parêntese, tem coisas que são limite de vida, né? Eu não vou deixar meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho pular de uma sacada. Então, eu vou pegar na minha coerência e falar: ó, isso aqui está chegando no limite, isso aqui eu posso intervir de forma direta. Aí eu sou um pai que não vou deixar meu filho ir para um lugar que ele já teve um problema com droga e eu vou deixar o meu filho ir de novo? Não, eu vou interferir porque eu acho que te causou muito mal. Vou interferir nesse momento. Obviamente, o filho vai crescer ao tempo, ele vai ter a responsabilidade dele. Depois de um tempo ali, a responsabilidade é dele. Você não vai conseguir controlar ele para sempre. E nem é por isso que ele é colocado aqui. Ele é colocado para você educar. Então, enquanto tiver de responsabilidade minha, enquanto eu puder, enquanto não for uma disputa muito forte enquanto eu tiver gerência sobre aquilo, eu posso interferir de fato. Então, eu tomar esse cuidado para saber quais são as coisas que eu posso fazer e qual eu não posso fazer. Igual,
Ah, meu filho não quer tomar vacina. Ele precisa tomar vacina. Vamos lá, levar ele para vacinar. Não, mas eu não quero. Se não quer, eu sinto muito, você vai tomar vacina, porque você precisa dessa vacina, senão você vai adoecer. Então, mesmo a contra-vontade, o pai vai dar vacina, certo? Então, é o caminho que deve se seguir. Voltando, nossa, estamos no primeiro versículo ainda. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E aí é legal para a gente poder entender o contexto de quem eram os leprosos. Leprosos eram aqueles à margem da sociedade naquela época. Quando você contraía a lepra, você era obrigado a ficar, você era desatribuído da sociedade. Excluído. Você era colocado em um local onde ficavam outras pessoas com a mesma doença ali, com as mesmas dificuldades. E aí é legal quando a gente estava pesquisando e analisando, a gente vai falar, mais para frente a gente vai falar sobre a lei de Moisés aqui, a gente estava pesquisando e observando que a lepra naquela época ela não era conhecida só como a lepra. Qualquer mal de pele poderia ser lepra. Então, psoríase era lepra. Se eu tivesse um fungo qualquer que pegasse na pele, era lepra. Então, por que eles faziam isso? Porque não tinham conhecimento significativo sobre cada doença. Então, todas as doenças poderiam estar englobadas naquela lepra. Então, como eu não consigo tirar uma parte só, eu vou ter que tirar todo mundo, porque a lepra, naquele momento, ela é uma doença que vai deteriorando o corpo com o tempo. Vai ficando sem um pedaço, vai caindo, não tem jeito. Então, não tinha tratamento. Hoje tem tratamento, a Hanseníase, né? Tem o tratamento. É um tratamento longo, inclusive, 6 meses tomando antibiótico. Mas, tendo esse tratamento, a pessoa fica boa, resolve. Naquela época, não. Naquela época era quase uma condenação à morte. Você ter lepra era ser condenado à morte. Fala, olha, sinto muito. E se você conviver com as outras pessoas, você vai passar isso para os outros. Então, você está sendo retirado de contato com a sociedade. Então, para meios de sabedoria, a lepra ela se transmite com a convivência contínua com aquela pessoa ali. Então, precisa estar uma convivência respirando o mesmo ar, estar na mesma casa ali, estando junto, porque ela passa pelo ar, e durante muito tempo. Então, dali um tempo você também desenvolve se a pessoa não for curada, né? Se ela não for tratada. E é muito interessante, hoje em dia, se você começa a tomar um antibiótico, no primeiro mês já não passa. Não transmite. Então, para a gente ver como que é interessante. Naquela época não tinha tratamento. Então, o leproso, sendo essa pessoa colocado à margem, colocado à beira da sociedade, chega e faz um pedido. E aí é interessante para a gente observar a nossa ida a Jesus. Quando a gente vai pedir, ele reconhece Jesus e fala, Senhor, ele adorou. No caso, a adoração na época se fazia a Deus. Então, ele mostrou que compreendia quem era ele. Mostrou que compreendia qual era o benefício, de quem ele era enviado. Falou, Senhor, reconheceu Jesus, acredito que você consegue limpar. Se você quiser. E aí, uma das coisas mais interessantes nessa passagem aqui, ele fala assim, se você quiser. Então ele dá o enviado de Deus uma gerência sobre aquilo que ele estava passando. Então, a gente às vezes não faz isso com Deus. Fala, Deus, eu quero isso. Mas, se você quiser, se você acreditar, porque é um reconhecimento de sabedoria. Reconheço que aquela pessoa pode entender melhor do que eu a situação em que eu estou, a forma como eu estou passando por aquilo. É um reconhecimento mesmo. Virar para Deus e falar, Deus, é o seguinte, eu sei que você tem toda a visualização do meu caso, sabe de tudo que eu passo, tudo que eu penso, tudo que eu posso acrescentar com isso ou com aquilo que eu estou passando. Eu quero isso, mas seja a sua vontade. Então, essa dita do seja a sua vontade é que a gente às vezes não tem essa clareza. Ele quis dizer que aceita a lei de causa e efeito. Sim, ele aceita o que foi... Só encostar aqui.
ele aceitou o que foi trazido para ele. Ele entendeu, ele falou, tá, eu sei que ele pode, já vi ele curando cego, já vi ele curando um tanto de pessoas. Se ele quiser, ele me limpa. E aí é muito legal, né? Porque ele fala assim, você pode me limpar. Então ele dá o contexto do se Jesus, aí trazendo um pouco da ideia da impureza da pele, que aí é legal porque a gente vai tratar da significância daquilo. Era um leproso, era uma pessoa que estava com a mancha na matéria. Que, obviamente, provinda de manchas do espírito. Mas era na matéria. Observar que, às vezes, eu estou focado muito na matéria. E aquilo me mancha mesmo. Eu vou ficar preso ali, naquele local, naquele momento ali. E aquilo é o que vai me cegar para o resto todo. Então, se aquilo me cega, se aquela coisa que eu estou passando me cega do que eu estou observando, eu tenho que pedir a alguém que é mais esclarecido, que está conseguindo ver com uma clareza muito maior, que tem a possibilidade de me limpar, que me limpe. Eu dou a possibilidade do outro me conceder essa limpeza. Eu peço ajuda. Uma das coisas que a gente tem dificuldade, né? Pedir ajuda para alguém. Fala, olha, estou passando por essa dificuldade, você me ajuda? Por quê? É a gente acreditar que a gente é menor e é não reconhecer que somos fracos. Então, pedir ajuda é necessário. Às vezes você vai precisar de ajuda para poder cumprir com uma coisa que você queria cumprir. Vai precisar de ajuda para você poder ter força para sustentar uma virtude que você gostaria de sustentar. A gente estava falando muito de fazer, né? Então, às vezes, no fazer, eu tenho um vício de fazer algo que me faz mal e eu quero vencer isso. E aí, às vezes, eu não vou ter como fazer sozinho. Vou precisar de ajuda. Vou precisar de médico, às vezes. Vou precisar de um psiquiatra, um psicólogo para me ajudar, sim. Vou precisar. Não estou dando conta. Se eu não estou dando conta, eu tenho mais gente que sabe como fazer, sabe como dar conta. Casa espírita, ajuda, mas a gente vai precisar de alguns tratamentos da Terra também, ajuda. Não, saiba pedir ajuda nos locais possíveis. Às vezes é o sentimento que está difícil. Ah, mas eu não tenho ninguém para pedir ajuda, eu sou sozinho na vida. Como é que eu faço? Uai, você tem pressa. Conversa com Deus, você não está sozinho, Ele está com você, Ele sempre vai estar ali, Ele sempre vai estar pronto para te escutar. E Ele te responde. Eu sempre cito o capítulo 4 do Pronto Socorro, que é quando o Emmanuel dá a ideia de que Deus fala com a gente através das circunstâncias. E Ele falando com a gente através das circunstâncias, se você pedir, Ele vai te mostrar através das circunstâncias. Então, Ele está a todo momento com a gente, Ele sabe nossa intenção, nosso sentimento, Ele olha pelos nossos olhos, Ele não olha de fora não, Ele olha de dentro. Ele entende tudo, Ele está vivo. Ele não é um que escreveu uma linha no chão e a gente vai seguir essa linha. Não, Ele está com a gente na linha, andando. Enquanto a gente anda, Ele está com a gente, sentindo o que a gente sente, vendo o que a gente vê, sabendo o que a gente pensa, sabendo qual a intenção a gente está carregando, qual é o sentimento que está vindo no nosso coração. Então, Ele é vivo, Ele sabe disso. Então, se Ele sabe, e eu demonstrei para Ele que eu tenho consciência, e é importante, né? A prece não é para Ele, a prece é para mim, que eu faço prece para Ele para reconhecer onde eu estou. Eu reconhecendo minhas vulnerabilidades, a necessidade de auxílio, onde eu estou, estando aberto para o auxílio, Ele vai apresentar esse auxílio. Às vezes de uma forma dura, às vezes de uma forma dura. Mas aí é a circunstância que Ele encontrou para poder fazer seu coração aprender da forma melhor que você poderia aprender. O ensino dele é singular para cada um. Como Ele sabe todas as informações de cada um, Ele sabe qual é a melhor situação para cada um passar. Porque aquilo pode ser que desperte a paciência no Jorge. Pode ser que aquele outro ali desperte o amor no Antônio. Então, ele vai dar uma circunstância voltada para um aprendizado que a gente tem. E às vezes pedir, reconhecer que a gente precisa, vai ser necessário. Olhar às vezes para falar, tá, beleza, isso aqui eu não consigo de jeito algum. Já passei por vários doutores, já passei por várias pessoas que estão na Terra, não sei onde buscar a cura para essa dificuldade que eu estou tendo. Ah, deixa eu ver numa casa espírita. Ah, meu coração não ficou bem na casa espírita. Não tem problema, vai em outro lugar que seu coração se sente melhor. Então, a busca por esse crescimento, por essa cura mesmo, por buscar se reestabelecer,
para poder ter essa convivência, porque às vezes a gente passa por dificuldades, aí eu estou pegando do leproso, que ele tira essa dificuldade e tira a gente da sociedade, de contribuir com todo mundo, de estar junto com o próximo, de conseguir ser uma peça boa na criação de Deus. Então, se aquilo está me tirando ali, está me mantendo excluído, e eu que me excluí às vezes, eu que me quis encarcerar, eu vou precisar me movimentar e pedir para ser limpo daquele orgulho e daquele egoísmo que eu carrego dentro de mim. Então, eu estou fazendo um paralelo, não significa que uma coisa é outra, não significa que todo mundo que passa pela hanseníase tem alguma coisa de orgulho e egoísmo, mas, não, tem, né? Porque orgulho e egoísmo, em teoria, a base de todas as outras dificuldades que a gente apresenta. Então, todos nós, enquanto nós somos espíritos perfeitos, nós temos orgulho e egoísmo como chagas profundas, né? Então, não é só quem tem hanseníase no caso. Mas eu estou colocando esse paralelo para a gente poder entender que vai ser necessário que a gente reconheça alguém que está além da gente e que tem a possibilidade de querer ser limpo. E mesmo querendo, ainda colocar à disposição do que acha que é necessário para o meu corpo, para mim. Então, às vezes eu estou passando por uma dificuldade de saúde, estou passando por dificuldade financeira, estou passando por uma dificuldade de relação. E essas dificuldades estão em desacordo ali, estão me mantendo preso, cativo daquela situação. E eu vou pedir, às vezes, que Deus me ampare naquilo. E aí, o modo de te amparar naquilo, às vezes, é te deixar ali para você ainda entender. Você ainda precisa entender. A dor não vem até a gente sem mensagem própria. Então, ela vem por um objetivo. E aí, quando você entendeu o objetivo, que foi o que ele entendeu, ele falou, olha, tá, eu entendo que tem alguma coisa que eu estou passando aqui, que foi Deus que mandou. Se foi Ele que mandou, se foi Ele que colocou no meu caminho, eu tenho alguma coisa para experimentar nessa parte. Mas eu acho que eu já cheguei ao limite. Dá para eu ser limpo, já consigo sair disso. E aí eu peço. Ele pediu. Então, ele já estava excluído há um tempo. Ele era um leproso, estava ali vivendo aquela vida de estar à margem da sociedade, vivendo sem ter a casa, sem ter família, sem estar junto dos dele. Colocado naquela circunstância, ele passa por tudo aquilo, entendeu como funcionar, falou, tá, agora eu acho que eu consigo ser limpo. Aí vai lá, pede para Jesus. Sei que se você quiser, você consegue me limpar. Mas se você quiser. Ele coloca a mão daquele enviado de Deus, essa possibilidade. E aí a gente tem isso também. Às vezes a gente está na circunstância e a gente não consegue enxergar nada além daquela circunstância, ou ainda acha que é injusto e fica revoltado com a circunstância e não obtém informação nenhuma daquela circunstância. Não cresce. E aí você vai pedir e Deus vai te manter lá. Porque você ainda não entendeu o porquê você está ali. Às vezes você vai entender, mas você entendeu, mas você ainda não passou pelas etapas necessárias para você poder sair daquilo ali. Então, é passar a ter que tomar um antibiótico durante 6 meses ali para poder curar do que você estava com o mal. Mas aí você tem que fazer certinho. Porque se você não fizer certinho, lá na frente volta. Então, Deus não faz para que você saia e volte. Não, ele não quer que faça isso, né? Às vezes ele te dá o mérito de você sair daquela situação para você poder provar, descer do seu monte e mostrar que você aprendeu. E aí, vamos passar para o próximo. Tô olhando o tempo ali, a hora tá andando rápido. Então, terceiro capítulo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E aí nós estamos falando, olha a observação. Nós temos hoje, um remédio que cura 6 meses. Você tem Jesus, fez isso na hora. Então tem uma ideia ali de que ele já estava preparado, ele já estava pronto. Não era algo que era distante dele. Já estava na hora. E fala assim, e é legal, porque aí aqui traz um pouquinho, não sei quem dá passe, traz um pouquinho do entendimento sobre o passe mesmo. Ele estendeu as mãos, tocou e disse, quero ser limpo. Então, quando ele estende as mãos, a extensão das mãos, quando a gente está fazendo passe, e para quem é passista, estou só passando um contexto geral, é necessário que você queira o restabelecimento da pessoa que está dando passe. Não é
estou apenas limpando. Não. Eu quero que aquela pessoa restabeleça. Eu penso naqueles órgãos se revitalizando, voltando no que tem que voltar. Eu consigo traduzir o sentimento que eu tenho de carinho, de amor, em benefício do outro. Então, vai precisar que eu queira isso. Então, não adianta eu fazer o passe sem ter intenção, sem o querer, sem a vontade, na verdade, né? Porque o início da vontade é o querer e isso vem do movimento que eu faço no meu coração. Então, às vezes, quando é alguém muito amado, você vai dar um passe e aí aquele passe sai de um jeito que você fala assim, oh, meu Deus, saiu tudo com toda a vontade que eu tinha para dar, né? Mas isso tem que ser para todo mundo. Então, eu não devo ser exclusivista. Que eu consiga, que toda vez que sente alguém para a gente poder dar passe ou transmitir essa energia, poder ser utilizado de instrumento pelos espíritos amigos para fazer com que a energia se renove ali, que a gente consiga, que a gente pense que é alguém que amamos muito recebendo esse passe, para que a gente consiga movimentar essa energia. E aí, quando Jesus fala, quero, ele está colocando esse imperativo. É necessário que você queira, como auxiliar, como alguém que ampara, como alguém que consola o restabelecimento daquela pessoa. Então, isso em qualquer movimento de caridade. Seja na entrega de um chá, você vai entregar um chá, uma sopa, uma cesta básica, entregue não pela entrega, entregue pela vontade que aquele ambiente se restabeleça com aquilo. Que aquela dor que está sendo passada ali seja aliviada. Então, se entregue àquele movimento mesmo, de auxílio. Então, movimentar isso dentro da gente. Não é só, eu tenho que fazer isso, vou fazer. Estou ali por mecanismo, né? Ou estou ali só para mostrar que eu sou bom, sabe? Então, é essa vontade do movimento de dentro do coração. Mas eu faço isso há tanto tempo, para mim é normal fazer. Mas tudo bem, é normal fazer, mas e o seu coração? Você movimentou o seu coração dentro daquela tarefa? Você já observou o quão importante é o contato das pessoas com você? Já parou para poder entender que aquilo ali você pode estar de fato aliviando uma dor de uma pessoa que vai crescer e vai se modificar? Você vai auxiliar, dar sustentação para aquilo, seja no passe, seja no auxílio material. Então, é a mesma coisa, né? Alguém vem pedir moeda no sinal, e você entrega porque você tinha. Só para a pessoa sair. Outra coisa é você entrega acreditando que, eu estou entregando isso aqui acreditando que ele vai fazer bom uso. Se ele não fizer bom uso, é dele. É ele que tem responsabilidade com aquilo que ele está fazendo. Mas eu entreguei aqui, achei que era... Meu coração falou para entregar, eu entreguei. Então entregue acreditando que aquilo vai ser um alívio, pelo menos. Momentâneo que seja. Dei moeda de 10 centavos, será que isso vai ajudar? Às vezes ajuda. Vai conseguir mais R$1 ali, ele consegue fazer o almoço dele. Então, são tudo que a gente possa dar, que a gente dê do coração, sabe? Isso Jesus ensinando pra gente no movimento, ele tá fazendo. Falou, quero. E aí é legal, porque ele fala ser limpo. É no imperativo. Fala, ser limpo. É você continuar sendo. Então, se você entendeu o que você passou quando você estava com lepra e viveu à margem, que você seja limpo. Segue o seu caminho e continue executando baseado naquilo que você aprendeu. Que você achou que te trouxe essa situação de ser limpo. Então, a gente passa por algumas dificuldades na vida, ou passa por algumas más inclinações que a gente tem, consegue vencer essa má inclinação, e aí a gente acha que já venceu ela para sempre. Aí aparece alguma coisa que te tenta de novo a cair, e você cai. Mas aí você volta de novo. Então, esse ser limpo é tentar se manter consciente daquilo que você aprendeu. E vivendo. Quando a gente aprende uma matéria na escola, a gente não vai acertar todos os exercícios, mesmo sabendo a matéria. Então, é preciso treino para poder os exercícios fluir. Eu já não esqueço mais. Sei como fazer. O exemplo é soma e subtração aqui. Acho que todo mundo sabe fazer soma e subtração aqui tranquilamente, porque já fez tanto. A vida toda precisando utilizar essas duas operações ali que executou tanto, consigo fazer. Subtração, então, a gente faz. Subtração com facilidade. Mas
a gente precisa dessa prática. E é por isso que precisa estar ali presente, fazendo, colocando em movimento. E aí, quando ele fala pro leproso ser limpo, ele é limpo, é porque estava no momento. No tempo exato para que aquilo acontecesse. Então, ó, se for da sua vontade, Deus, que eu possa passar por essa dificuldade, e aí na semana seguinte aquela dificuldade vai embora. E aí você não lembra de agradecer, você não lembra que você fez o pedido, você não lembra nada que você falou. Mas estava na hora. E aí vou seguir aqui para o último, antes que a gente feche o tempo ali. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém. Não é para você dizer, não é para você sair falando. Mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E aí é legal porque ele fala assim, ó, você não precisa falar nada do que foi feito aqui. Mas vai ao sacerdote e se mostra para o sacerdote. Qual que era a ideia? No Levítico 14 nós temos ali toda uma sequência de coisas a serem feitas quando um leproso for curado. Então, o sacerdote ele tem a obrigação de fazer aqueles tributos. Então, ele precisa voltar para a sociedade em que ele se achava distante. Para voltar à sociedade, ele precisa do aval de alguém que está ali dentro. Ele falou, entendi. Você já passou pelo que tinha que passar. Deus te deu a sua possibilidade de você voltar. E agora que você voltou, nós vamos fazer só fazer o nosso ritual aqui. para eu poder mostrar que você está de acordo com a sociedade que você está reingressando. Então, ele pede para que ele volte ao sacerdote para que ele possa voltar à convivência daqueles com que ele ama, para que ele possa voltar a ser considerado alguém puro, para que ele possa ser considerado alguém na sociedade, uma peça daquela comunidade. Então, é um pedido para Jesus falar, olha, você não precisa sair aqui falando de não saber o que a mão esquerda dá à mão direita, né? Então, ter essa ciência de que, eu não preciso que você fale de mim, do bem que foi trazido para você e que você atribua à minha pessoa. Então, eu não preciso que alguém que eu estou auxiliando, alguém que eu dei um passe, alguém que passou por um auxílio material que eu tive condições de dar, para que isso seja divulgado. Mas é necessário que aquela pessoa que utilizou aquilo para poder se restabelecer ou se manter, continue se inserindo na sociedade em que ela se encontra. Continue compartilhando da vida com os outros. Esteja junto. E, obviamente, aceite o que é necessário para se fazer aquilo. Às vezes a gente passa por uma dificuldade e por passar por aquela dificuldade, saiu daquela dificuldade, nunca mais se coloca à prova daquela dificuldade. Tive dificuldade com isso, com aquilo, e aí passa a se preservar demais para não passar por aquela dificuldade. Vou dar exemplo, que fica mais fácil de a gente entender o que eu estou falando. Às vezes eu passei por uma dificuldade financeira e aquilo me afetou de forma profunda. Consegui sair dessa circunstância e aí eu viro um sovina. Nunca mais compartilho nada. Sempre vai faltar. Então, eu não dou sequência àquilo que eu tenho, possibilidades, recursos que eu obtive, as coisas que estão no meu alcance. Às vezes eu podia ajudar tantas outras pessoas, eu podia estar ali fazendo bem, mostrando para as outras pessoas o que é que eu passei durante o meu tempo de lepra. E não faço. Me mantenho fechado, excluído. E aí é para a gente poder pensar nesse movimento que a gente faz. Que às vezes a gente é limpo, sai falando que foi curado, mas não compartilha o bem que recebeu. Não vai lá e faz, não vai lá e executa. Precisa ser no mesmo lugar que você recebeu o bem? Não. Faz, contribui, auxilia os outros que passam pelas mesmas dificuldades que você. E aí, quando Jesus traz para ele aqui, para ele poder ir no sacerdote, é que ele compreende que o sacerdote tem o poder de restabelecer ele naquele local. Então, quando a gente volta, quando a gente é retornado, a gente vai precisar se restabelecer. Às vezes estava passando por uma dificuldade que me mantinha durante muito tempo trabalhando e tal, muito tempo, e aí eu fico muito distante dos meus familiares, passei por aquela dificuldade, consegui organizar, ficar bem, e aí eu me mantenho afastado dos meus familiares. Tenho a possibilidade de voltar e não faço.
Sabe que é interessante também esse simbolismo dele voltar no sacerdote? O sacerdote simboliza o mundo. Sim. O mundo que proporcionou a ele ser excluído. Que ele Sim. viveu as coisas do mundo ali de forma equivocada e foi excluído. Sim. Então o sacerdote naquela época determinava quem era excluído ou não também. Sim. Né? Então Jesus está falando assim: ele era lei. Volta para o mundo, mostra para o mundo que você está. Vai viver, sem ser do mundo. Quer dizer, ele foi procurar o sacerdote nesse simbolismo também. Isso. Voltar a fazer o que estava fazendo antes. E no sentido de não se sentir ofendido. Porque provavelmente o sacerdote que ele procuraria é o mesmo que o excluído. Então, ele vai procurar o sacerdote para poder mostrar, olha, agora eu posso. Agora eu estou junto com todo mundo. Agora eu consigo contribuir. Não precisa me excluir, que agora eu já me curei daquela ferida. Então, eu consigo contribuir de forma efetiva para aquela comunidade. E que a gente não se furte a obter esse recurso do céu e guardar só para a gente. É necessário que a gente coloque a nossa candeia em cima do velador para que ela ilumine tudo, né? Então, é compartilhar esse crescimento de experiência que a gente teve. Porque apesar da dor, ela traz essa experiência, ela traz ensinamento e faz com que a gente consiga contribuir. Então, na cura do leproso, para a gente poder fechar aqui a ideia, na cura do leproso nós temos esse movimento de a dor, o sofrer, o reconhecimento de Deus e essa execução, o fazer desse bem. É legal como o início linka no fim, quando a gente fala do executar as coisas. Fazer o bem, propagar essa luz que foi colocada, que foi acrescentada na gente, né? E era isso que eu tinha para trazer hoje para a gente. Teríamos muito mais para falar, se deixasse a gente ficava aqui até não poder mais. Mas é isso. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.